10. Realeazeit capítulo 55 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Roland abriu a porta de seu escritório vendo que Barrow já estava esperando por ele. Roland jogou a carta em direção ao seu assistente, sentou-se na cadeira colocando seus pés sobre a mesa. Se Roland não estivesse na presença de um estranho, ele iria assoviar uma cantiga. Barrow começou a franzir o senho enquanto lia rapidamente a carta. A morte do rei é uma tragédia e ele foi assassinado por seu próprio filho. Isto é realmente uma tragédia. Eu não sei o que Vossa Alteza deve fazer em seguida. O julgamento que levou à morte de Gerald foi muito estranho. Eu quero esperar e ver o que minha irmã mais velha e minha irmã mais nova irão fazer. Roland disse mas de qualquer maneira, há algumas coisas que nós devemos adiantar, mesmo que seja apenas por precaução. Barrow olhou para o príncipe, esperando que ele continuasse. Por causa da substituição do rei, os próximos meses ou mesmo anos podem se tornar turbulentos, então a primeira coisa que devemos fazer é proteger nossos entes queridos e membros da família. O que era mais importante era o fato de que o segundo príncipe poderia sequestrar essas pessoas e ameaçá-las. Se Roland quiser manter a administração de Vila Fronteiriça funcionando, seu ministro adjunto seria indispensável. Roland tomou um gole de chá e continuou: você e Carter, assim como seus subordinados, todos devem escrever uma carta aos seus familiares. Eu mandarei os guardas entregá-las enquanto eles entregam minha resposta ao rei. Então eles providenciarão para que eles sejam abrigados em outras vilas e cidades. Em Vila Fronteiriça, não. Barrow não era um tolo. Após mais de 20 anos de experiência política, ele imediatamente compreendeu as intenções do príncipe. Roland não queria que o outro lado usasse as famílias de seus subordinados para ameaçá-los. Da mesma forma, ele também não queria que seus subordinados pensassem que ele próprio os ameaçaria com suas famílias, então ele escolheu um compromisso. Ele primeiro os levaria a um lugar mais seguro e somente depois que ele tivesse uma forte base em Vila Fronteiriça é que eles poderiam ser transferidos. Eu entendo. Gostaria de agradecer a Vossa Alteza pela sua preocupação. O ministro adjunto falou enquanto acenava com a cabeça, concordando, o que deixou Roland aliviado. Parecia que seus subordinados eram pessoas inteligentes que conseguiam pensar por si mesmos. Roland declarou: outra coisa sobre a qual temos de falar é a do comércio de minério. Após o último lote de minério de ferro ser negociado, vamos acabar com este tipo de trato e vender apenas pedras brutas para a Vila do Salgueiro. Preciso do minério de ferro guardado para nosso próprio uso. Isso não seria bom. Como resultado disso, nossa receita declinaria, Alteza. Sim, mas não vai cair muito. Recentemente, os mineiros encontraram um novo depósito de gemas, por isso podemos ter essa lacuna nas finanças, Roland explicou, e o inverno não é realmente o momento para negócios. Os vendedores hesitam em vir negociar, pois eles temem sofrer um ataque das bestas demoníacas. Então, provavelmente, teremos apenas 2 ou 3 transações nos próximos 4 meses. Assim, iremos compensar a diminuição das negociações com mais pedras brutas, uma vez que elas são a escolha mais rentável. Entendo. Barrow aceitou a explicação e escreveu as ordens em seu bloco de anotações. Depois que seu ministro adjunto saiu, Roland chamou Carter e lhe disse: eu preciso expandir a milícia da vila. Carter, você será o responsável por isso e dará as ordens para recrutamento. Você terá que avaliar rapidamente suas habilidades e se você encontrar membros fortes, nomeie-os como capitães de esquadrões menores. Você também vai implementar os mesmos métodos de treinamento como da última vez. Vossa Alteza, se os treinar de acordo com aqueles métodos, eu temo que a nova equipe vai precisar de um tempo muito longo antes de eles poderem ser usados em um campo de batalha. Desde que eles sejam mais fortes do que um civil comum, tudo bem. Roland ignorou os conselhos de Carter e o instruiu para fazer exatamente como disse. Apesar de sua iniciativa, o nível de treinamento da milícia estava longe do exército de verdade. Roland tinha receio de que este nível de formação estivesse apenas no nível de alistamento militar obrigatório. Contudo, o importante agora era ter uma melhor eficácia no combate, em comparação com os seus adversários. Além de combater as bestas demoníacas sem qualquer inteligência, na maioria das vezes eles iriam lutar contra o exército particular de um nobre, soldados mercenários ou, se necessário, ser até mesmo guardas da vila. Então, enquanto eles estivessem usando armas e equipamentos de uma era à frente, mesmo um exército do nível de jovens do alistamento obrigatório seria capaz de lutar. Depois que Carter saiu,
Roland não conseguiu se segurar mais e começou a rir. Ele jamais pensou que uma situação tão oportuna cairia em suas mãos. Era simplesmente como alguém dar uma faca afiada para você cortar o queijo ou a massa pronta para você fazer um pão. Isto foi uma notícia ruim para ele. Deixou Roland em um dilema. Não e não. Ele não sabia muito sobre Garcia Wimbledon, mas tinha certeza que ela era uma mulher que jamais permitiria homem algum pisar nela. O primeiro príncipe foi condenado à morte em um curto espaço de tempo e mesmo que não houvesse nenhum informante no castelo, ela provavelmente não iria retornar facilmente a Castelo Cinza só porque o segundo príncipe ordenou. Sua situação era parecida. Roland iria ficar em Vila Fronteiriça até que alguém viesse e tentasse obrigá-lo a sair, como Duque Rian de Forte Cancioneiro, provavelmente, já que ele era uma pessoa bastante inquieta. Se não fosse o caso, ele não iria mandar alguém durante este tempo horrível, durante os meses dos demônios, apenas para entregar a carta em suas mãos. Por Roland não ter saído de Vila Fronteiriça, Duque Rian não estava em paz e com certeza, só estava esperando uma oportunidade para enfrentá-lo. Escolher ficar em Vila Fronteiriça seria equivalente a desafiar a ordem do novo rei. Se Roland esperar até os meses dos demônios acabar, Duque Rian virá até a Vila Fronteiriça, muito provavelmente, com o nome e a bandeira de Timothy Wimbledon, tentando ensinar uma lição. E isso era exatamente o que Roland queria. Se você perguntar a alguém o que eles precisavam para agilizar o processo de industrialização, a resposta seria, sem dúvida, as pessoas. Produção em larga escala exigia um grande número de pessoas dedicadas, pois muitas pessoas são necessárias para conduzir grandes máquinas. Nesse tempo o termo ovelha come pessoas, veio à existência. Durante o início da industrialização na Grã-Bretanha, diversos camponeses foram expulsos de suas terras e jogados às traças para morrer de fome. Os campos começaram a ser preenchidos com ovelhas, que produziam lã para as novas máquinas daquela época, tornando os camponeses, que antes tiravam sustento de suas terras, agora trabalhadores livres. A era industrial foi uma época cruel. Contudo, quanto mais se investir na educação de seus trabalhadores, maior serão os seus respectivos salários. Quanto mais desenvolvida for a indústria, maior será a população. Se Roland tinha um problema, esse problema com certeza era a população de Vila Fronteiriça. Vila Fronteiriça tinha cerca de 2.000 habitantes. Mesmo com as máquinas recém-inventadas, a vila não poderia ser considerada uma indústria, nem mesmo uma pequena fábrica. Não havia muitos trabalhadores livres, por isso Roland não poderia implementar diversos projetos que tinha em mente. Mas de onde ele iria conseguir tantas pessoas? Comprar escravos? Isto era um problema, pois ele não sabia onde comprar tantos escravos, além de escravos adultos custarem muito dinheiro e terem pouca cultura. Se ele comprasse escravos com idade inferior a 10 anos, iria demorar muito até eles poderem começar a trabalhar, pois é certo que Roland não iria permitir trabalho infantil, logo, muito tempo seria gasto na preparação destas pessoas. Recrutar pessoas talentosas. Quantas pessoas seriam atraídas para trabalhar em uma vila? E em uma vila de fronteira? Além disso, ele teria que gastar muito mais no recrutamento de pessoas talentosas do que com escravos. Incentivar o seu povo a aumentar a taxa de natalidade. Casamentos forçados. Nada disso. Ele também não podia esperar obter mais pessoas de Forte Cancioneiro. O reino estava em um momento conturbado, então se ele tentasse recrutar os habitantes das terras dos outros lords, Roland se tornaria uma piada no futuro. Esta era a mesma razão do porquê Duque Rian não se atreveu a enfrentar Roland abertamente, só agindo em segredo. Mas agora tudo estava diferente. Depois que Timothy assumiu o trono, ele estaria ansioso para assumir com todos os seus concorrentes, e isso podia ser facilmente percebido na ordem dada para seus irmãos e irmãs retornarem. Duque Rian, aparentemente, foi capaz de ver este ponto. Uma vez que Duque Rian tem o controle sobre a fronteira oeste com a morte repentina do velho rei, ele iria aproveitar a oportunidade para impor o seu controle e governo. Esta oportunidade veio na hora certa para Roland. Forte Cancioneiro já estava há centenas de anos no centro do comércio na fronteira oeste, com cerca de 10.000 habitantes. Mas atrás do forte existem grandes cidades sem muitas defesas. Roland precisava simplesmente vencer Duque Rian, tomar o forte, obter um grande número de libertos, e, ao mesmo tempo, acumular uma grande quantidade de riqueza, o que seria mais fácil do que anexar uma população. Que maneira seria mais rápida para obter riqueza do que saquear uma grande cidade?
Esta mensagem foi como um farol para dissipar a névoa, iluminando o futuro caminho de Roland. Ele definitivamente não perderia esta oportunidade de ouro. Isso é um ditado em alguns livros chineses sobre a industrialização na Grã-Bretanha. Este parágrafo, em particular, não é muito explicativo sobre o que aconteceu, dando somente uma ideia sobre esse ditado. 2. O termo aqui se refere às pessoas que estão sob custódia do exército inimigo, mas que ganham a liberdade. Ou mesmo escravos alforriados, que ganharam sua liberdade. Reliazewit capítulo 56. Rouxinol lentamente caminhava pela trilha na montanha. A trilha sob seus pés era apenas da largura de seus ombros. Em ambos os lados havia uma enorme parede rochosa, com um espaço de aproximadamente 3 metros entre uma e outra, mas entre as paredes e a trilha estreita podia-se ver um barranco sem fundo de ambos os lados. Ou seja, ao lado dos pés de Rouxinol estava um penhasco íngreme e uma enorme parede de pedra. Ao olhar para a ravina profunda, Rouxinol só conseguia enxergar a escuridão. Enquanto viajava por este caminho extremamente estreito, Rouxinol tomava todo o cuidado do mundo para não perder o equilíbrio, sendo necessário às vezes se apoiar cuidadosamente na parede ao seu lado. Quando olhava para cima, apenas um brilho cálido podia ser visto no céu, como um fio de prata pendurado no céu noturno. No entanto, ela sabia que era apenas um pouco depois do meio-dia. Mesmo durante o dia, ela ainda precisava segurar uma tocha. A luz que chegava no penhasco não era suficiente para iluminar a trilha à frente. Caminhando por essa trilha por muito tempo, Rouxinol tinha a impressão de estar caminhando por entre as montanhas. A única vantagem desta trilha era que a temperatura não caía muito no desfiladeiro. Apesar do vento frio soprar constantemente pelas montanhas, a neve que caía, derretia rapidamente nas paredes de pedra, deixando o clima agradável. Do penhasco podia-se perceber um leve vapor d'água constantemente subindo, deixando a temperatura nessa trilha bem diferente da temperatura exterior. Se não fosse assim, Rouxinol não se atreveria a passar pela cordilheira intransponível. Durante os meses dos demônios, ela poderia se esconder em seu próprio mundo de névoa. Contudo, mesmo em seu mundo de névoa a temperatura seria a mesma. Se ela tentasse passar pela neve à força, ela estimava que congelaria após uma hora de caminhada. Rouxinol não queria passar nem um minuto a mais nessa trilha, pois ela sempre sentia que algo no escuro estava a observando constantemente, o que fazia seu coração bater mais rápido. Se pudesse, Rouxinol ficaria na névoa durante todo o percurso, mas, infelizmente ela não tinha forças para fazer isso. Se ela usasse sua habilidade para atravessar a neve por um longo período de tempo, Rouxinol se esgotaria rapidamente. Rouxinol levantou a tocha e iluminou o penhasco ao lado. À luz da tocha, ela ocasionalmente podia ver sombras escuras nas paredes de vários tamanhos. Rouxinol sabia que aquelas eram cavernas, tão profundas que a luz não conseguia iluminar o fim de cada uma delas. Estas cavernas pareciam orbes das trevas. Mas ao iluminar o outro lado, quase na mesma posição, Rouxinol podia ver um imenso buraco. Isso lembrava os rumores da mina da encosta norte, que diziam ser uma cova subterrânea escavada por monstros com muitas encruzilhadas no caminho, se estendendo em todas as direções. A encosta norte fazia parte do mesmo conjunto de montanhas da cordilheira intransponível, mas estava muito distante. Será que aquelas encruzilhadas estão conectadas a estas cavernas? Só de pensar nessa possibilidade fazia Rouxinol tremer. A oeste da cordilheira intransponível estavam as terras selvagens. Sabia-se que a cordilheira intransponível se estendia por várias centenas de quilômetros, com inúmeras cavernas não descobertas. Rouxinol estava com medo de que estas terras selvagens pudessem dar à luz a inúmeros monstros. Ela não ousou pensar em entrar nas cavernas e concentrou-se em apenas avançar. Finalmente, ela viu uma mudança na trilha mais adiante. O caminho estreito se dividiu em dois, uma que conduzia um pouco para cima e outro que conduzia para baixo, levando mais ao fundo naquela escuridão sem fim. Ninguém sabia para onde esse fosso o levava. Enquanto estava de pé na encruzilhada, a sensação de estar sendo observada aumentou significativamente, como se incontáveis olhos estivessem olhando implacavelmente para cada movimento que Rouxinol fizesse. Isso a deixou tão assustada, que até mesmo sua boca ficou seca e seu coração parecia que ia saltar pela boca. Rouxinol cerrou os dentes enquanto entrava rapidamente em seu mundo de névoa. Logo, o sentimento assustador começou a desaparecer. Seguindo no caminho que conduzia para cima, a temperatura ambiente logo começou a cair. Contudo, aquele pequeno fio de prata no céu começou a ficar maior.
15 minutos depois uma enorme caverna se abriu diretamente na frente dela, com entrada ligeiramente maior do que o caminho que seguia. Assim que Rouxinol pôs o pé na caverna, ela pôde ver um fogo fraco lá dentro. Finalmente, ela chegou ao esconderijo da Associação Cooperativa das Bruxas. Quando Rouxinol deixou seu mundo de névoa, ela foi imediatamente detectada pela bruxa responsável pela defesa, que instantaneamente criou uma parede de neblina negra para bloqueá-la. No entanto, logo a parede desapareceu e uma voz surpresa ressoou da escuridão. Você voltou. Rouxinol pensou, sim, finalmente estou de volta atrás. Mas quando percebeu que a menina tinha duas bandas amarradas em torno de seu braço, o bom humor de Rouxinol transformou-se em tristeza. As outras duas irmãs. A voz da outra pessoa ficou paralisada por um momento e depois disse com tristeza, sim. Airi e Abi tiveram seu dia de idade adulta há 5 dias e não sobreviveram. Ela forçou um sorriso. Isso acontece com frequência, não é? Mas não vamos falar sobre isso agora. Você deve ir para o acampamento logo. O Indy sempre está falando de você. Airi e Abi eram gêmeas que deixaram suas vidas em uma família rica na Serra do Dragão Caído apenas para morrer nas montanhas da Cordilheira Intransponível. Rouxinol às vezes se perguntava se o que elas faziam estava certo. Se as gêmeas não tivessem deixado sua cidade com a Associação Cooperativa das Bruxas, elas poderiam ter aproveitado, pelo menos, um pouco mais com sua família, ao invés de ficar seguindo a todas as outras, vagando de um lugar para outro, sem qualquer lugar fixo para viver. No entanto, quando pensou em Wendy, o coração de Rouxinol se aqueceu. Se Wendy não tivesse dado uma mão amiga quando ela precisou desesperadamente, Rouxinol tinha medo de que ainda estaria vivendo sua vida como um fantoche, sempre temendo ser descartada como qualquer outra ferramenta. Sim, ela deveria contar as novidades o mais rápido possível e ela deveria contar isso a todas as irmãs. Elas não seriam mais obrigadas a se esconder como ratos. Alguém estava disposto a aceitar todas elas, e talvez elas poderiam sair ilesas todos os anos de seu dia do despertar. Quando entrou no acampamento, Rouxinol viu que uma figura familiar estava agachada perto da fogueira enquanto cozinhava. Até agora, a outra pessoa não tinha visto que ela havia chegado, então ela não conseguiu se segurar e gritou, Wendy, estou em casa. A outra bruxa se afastou de sua refeição e olhou para Rouxinol, dando boas-vindas com seu sorriso habitual. Verônica, bem-vinda de volta. Wendy era a encarnação de uma pessoa de bom coração e também uma das primeiras integrantes da Associação Cooperativa das Bruxas. Agora ela tinha 30 anos, mas ainda assim não havia qualquer sinal de idade em seu rosto. Tinha os cabelos avermelhados e lisos, quase atingindo a cintura, com características faciais maduras e encantadoras, o que lhe dava a aparência de uma irmã mais velha. Ela sempre estava preocupada com todas as irmãs da Associação Cooperativa das Bruxas. Seja tratando das coisas básicas do dia a dia ou aconselhamento psicológico, ela sempre tentava ajudar, não importa o que acontecesse. Se não fosse por Wendy, talvez a Associação Cooperativa das Bruxas não tivesse tantas bruxas como agora. Ela foi precisamente o motivo pelo qual Rouxinol decidiu fugir de sua família quando a conheceu, embarcando com ela em uma viagem para as Cordilheira Intransponível, tentando encontrar a Montanha Sagrada. Ela também foi uma das poucas pessoas que sabiam seu nome original. Quantas vezes já disse a você que não sou mais aquela pequena covarde do passado? Rouxinol disse enquanto sorria e balançava a cabeça. Agora sou uma bruxa poderosa. Verônica não existe mais. Você sempre será você. Afastar-se de seus antigos pesadelos não significa se separar dos momentos importantes e felizes do seu passado. Wendy disse suavemente. É claro que o fato de você gostar do seu novo nome me deixa muito feliz. A Rouxinol, estive esperando sua volta. Certamente não foi fácil. Você deve ter sofrido muito durante o caminho de volta. Bem, Rouxinol deu um passo à frente e abraçou sua amiga obrigada. Depois de um momento, Wendy abriu a boca e perguntou, o que aconteceu com a menina? Você estava atrasada demais para salvá-la? Ao ouvir Wendy falar disso, o espírito de Rouxinol imediatamente começou a se elevar de novo. Ela agarrou o braço de Wendy e disse toda entusiasmada, não. Ela não precisou que eu a salvasse. Pelo contrário, talvez ela possa salvar a nós todas. Então ela começou a descrever em detalhes todas as suas experiências enquanto estava morando em Vila Fronteiriça. Vila Fronteiriça está sendo governada pelo Lord Roland Wimbledon, quarto príncipe do reino de Castelo Cinza. Ele está disposto a proteger nós todas e ele também prometeu que um dia,
Todas as bruxas em seu território poderão viver suas vidas como uma pessoa livre, assim como todo mundo. Existem diversos nomes para essas montanhas no decorrer da história, mas aqui, especificamente, ele trata de um conjunto de montanhas. Por isso, ao longo de toda a história, nós iremos adotar o nome de Cordilheira Intransponível. Heliaswitch capítulo 57. No entanto, Wendy não estava tão animada quanto o Rouxinol pensou que estaria. Em vez disso, ela perguntou com um tom cético: ele realmente disse isso? Sim, antes mesmo de eu chegar em Vila Fronteiriça, ele já havia resgatado duas bruxas, Ana e Nana. Desde o início, o príncipe nunca pensou que o poder de uma bruxa vem do diabo. Ele disse que a nossa própria força. Rouxinol de repente parou, percebendo que Wendy não estava acreditando em nada. Pensando bem, Rouxinol pensou traço: a Wendy não tem culpa se ela não acredita. Provavelmente todas elas só irão acreditar quando ouvirem diretamente da boca do príncipe e algumas não irão acreditar mesmo se ouvirem da boca dele. Afinal, isso é exatamente o que toda bruxa deseja do fundo do coração. Nós, bruxas, fomos oprimidas por muito tempo. Mesmo no caminho do leste até a fronteira da Cordilheira Intransponível, presenciamos muitas bruxas sendo traídas e abandonadas, sem qualquer pessoa que as alcançasse com uma mão amiga. Ao pensar em tudo isso, sua excitação diminuiu gradualmente. Talvez essa viagem não fosse tão suave quanto ela pensou que seria. Wendy, você sabe que minha magia evoluiu quando eu me tornei adulta e sabe como ela funciona. Além de poder ver o fluxo mágico dentro de uma pessoa, também sou capaz de identificar se uma pessoa está mentindo ou não. Rouxinol afirmou seriamente. Então, quando perguntei a ele do porquê correr o risco para salvar algumas bruxas, ele respondeu: em Vila Fronteiriça, nós não nos preocupamos com os antecedentes de ninguém. Ele realmente deseja que todas as bruxas possam viver como uma pessoa livre. Mas se ele fizer isso, ele vai se tornar uma pedra no sapato da igreja. Wendy franziu a testa e perguntou: mesmo que o príncipe não entenda o que isso significa, você entende muito bem, não é? Rouxinol não conseguiu se segurar e disse rindo alto: eu pensei exatamente como você, Wendy. Então perguntei a ele: você acha que realmente pode conseguir isso? E acho que ele me respondeu. Ela fez uma pausa e tentou se lembrar das palavras exatas: se nós nunca tentarmos mudar, nós nunca saberemos a resposta. Wendy ficou surpresa ao ouvir isso e teve que perguntar: e isso não era uma mentira? Não, não era uma mentira. Rouxinol confirmou. Realmente, isso parece inacreditável. A voz de Wendy ficou um pouco relaxada. Ela e Rouxinol já eram amigas há muitos anos, por isso Wendy não conseguia encontrar nenhuma razão que pudesse fazer Rouxinol tentar enganá-la. Sim, Rouxinol suspirou profundamente. Se ela não tivesse ouvido pessoalmente, uma vez que ela consegue saber se a pessoa está mentindo ou não com sua habilidade, ela provavelmente não acreditaria nele tão rapidamente. Agora, pensando bem, quando Rouxinol estava com Roland na muralha conversando, ele mentia muito raramente. Durante os 2 meses, ela ficou ao lado dele tirando o momento em que eles conversaram em cima da muralha. Roland tentou enganá-la somente uma vez, o que deixou Rouxinol muito satisfeita. Afinal, ela não se importava que ele estivesse tentando enganá-la um pouco, pois se você contasse todos os seus segredos para uma bruxa desconhecida, isso sim seria muito ridículo. Esta noite, quando todas nós nos reunirmos, quero contar esta importante notícia para todas as nossas irmãs. Rouxinol observava Wendy com um rosto quase implorando, e eu quero que você me ajude a convencê-las. Quando a noite chegou, as bruxas que estavam ocupadas fora do esconderijo retornaram uma após a outra. Quando viram que Rouxinol retornou com segurança, as bruxas ficaram muito felizes, aproximando-se dela e perguntando sobre sua viagem. Vendo que todas elas tinham um pano branco amarrado no braço, Rouxinol sentiu seu coração ficar mais pesado. No começo, ela ainda respondeu casualmente algumas perguntas, mas com o tempo ela ficou cada vez mais silenciosa. Mas então ela começou a contar sua longa história. Ela falou sobre como ela entrou furtivamente em Vila Fronteiriça, como conheceu Roland, Ana e Nana, a construção da muralha da vila, a construção do motor a vapor, em como eles resistiram ao ataque das bestas demoníacas e, finalmente, sobre a passagem da Ana para a vida adulta. Rouxinol tirou os projetos do motor a vapor, para provar a todas que ela não estava mentindo. A maioria das bruxas, depois que entraram na Associação Cooperativa das Bruxas, sabiam que iriam viver uma vida de clausura e isolamento. Para elas, era difícil imaginar a vida no mundo exterior,
Então elas ouviam tudo atentamente. Mas quando Rouxinol disse que Ana não teve nenhuma dor durante o dia da idade adulta passando por este momento sem qualquer problema, as bruxas começaram a ficar com raiva. Esta era uma grande preocupação. O dia da idade adulta incomodaria as bruxas durante todos os anos de suas vidas, obrigando-as a deixar suas vidas de outrora, quente e aconchegante. Elas até se aventuraram na cordilheira intransponível deixando tudo para trás, apenas para procurar a lendária montanha sagrada. Se o que Rouxinol disse for realmente verdade, que havia um príncipe que estava disposto a aceitá-las, e que até sabia como elas poderiam passar pela tortura do diabo sem sofrer. Isso não seria tão perfeito quanto a montanha sagrada? Neste ponto, a multidão de bruxas abriu caminho e uma bruxa com cabelos verdes e metade do corpo cheio de tatuagens de cobras começou a andar na direção de Rouxinol. Quando a viu, Rouxinol curvou-se e cumprimentou-a respeitosamente. Nossa respeitada mentora, meus cumprimentos. Esta bruxa é a fundadora da Associação Cooperativa das Bruxas, Cara, a bruxa da serpente. Todas as bruxas se referiam a Cara como mentora. Eu ouvi a história que você acabou de contar. Cara falou com sua voz rouca e profunda. Então você está dizendo que o que todas nós estamos fazendo está errado? Não, mentora, não são histórias. O que estou querendo dizer? Chega. Rouxinol foi interrompida por Cara, que estava acenando com impaciência. Eu não sei o que aconteceu com você, mas parece que ir até essa vila fronteiriça fez você acreditar nessas histórias. Um príncipe que simpatiza com uma bruxa. Isso é tão ridículo quanto um príncipe se simpatizar com um sapo. Ela se virou com um sorriso frio e ergueu os braços no ar gritando: Irmãs! Vocês já se esqueceram como esses mortais trataram vocês a vida toda? Nem mesmo deixando Rouxinol dizer algo, ela continuou a gritar: Sim, esse grupo de mortais é o mesmo grupo de incompetentes que fingem lutar em nome de Deus, que sempre estão apontando uma lâmina afiada ou um chicote para nós. Se não houvesse o medalhão da retribuição divina, como eles poderiam pisar em nós, bruxas? Nossa habilidade não vem do diabo, mas é um presente dado por Deus. Quem deve portar a autoridade de Deus não são eles, mas nós. Nós, irmãos da Associação Cooperativa das Bruxas. A montanha sagrada que está registrada nos livros antigos, é a morada dos deuses, o que, Rouxinol não podia acreditar no que tinha acabado de escutar. Embora a líder da Associação Cooperativa das Bruxas sempre fosse considerada excêntrica, estando fortemente ligada à busca da montanha sagrada com uma paixão superior à de qualquer pessoa comum, ela sempre teve um comportamento normal, estando muito longe da insanidade. Cara não era tão acessível quanto Andy, mas, pelo menos, sempre tratou com sinceridade a preocupação de suas irmãs. Rouxinol jamais imaginou que ela pudesse ser tão hostil para com as pessoas comuns. Será que, em todos estes anos, ela esteve suprimindo sua raiva e ódio? Será que a ideia de não se envolver em assuntos profanos para economizar energia e poder, era somente para impor uma vingança estrondosa no futuro? Será que esse era o verdadeiro motivo das ações de Cara? Rouxinol pensou. Nós encontramos uma pista para a montanha sagrada, conforme está escrito nos livros antigos. Daqui não mais que 20 dias, a lua vermelha irá aparecer no céu noturno, como uma gota de sangue. Um grande portão se levantará da terra e nós, finalmente, chegaremos do outro lado. De repente, Cara parou de falar e voltou a olhar para Rouxinol, exclamando: Você foi enganada pelos mortais. Desde que nascemos nós vivemos em uma enorme fraude. O sofrimento durante o dia da idade adulta é um teste de Deus, e apenas aquelas poderosas, com uma vontade indomável e poder genuíno é que podem passar. Quanto à igreja, ela zombou pela segunda vez. Eles são um grupo de mortais que se atrevem a usar o nome de Deus e até agir em seu nome. Mais cedo ou mais tarde eles irão para o inferno. E você? Criança, agora é hora de voltar. Cara fez uma pausa por um momento e depois continuou: Se você esquecer as histórias que acabou de contar, eu posso perdoar sua ignorância e seus erros. Como membro da Associação Cooperativa das Bruxas, você terá nossa ajuda aí, junto conosco. Você vai buscar a montanha sagrada para obter a liberdade eterna. O coração de Rouxinol ficou completamente frio. A dor era apenas uma prova. O sofrimento durante o dia do despertar, as irmãs que não eram fortes o suficiente para sobrepujar a dor, não valiam a pena, eram apenas perdedoras. Esse argumento era simplesmente o mesmo que o da igreja. Inesperadamente, as bruxas ao redor pareciam concordar com tudo o que Cara dizia. E mesmo Andy não expressava em seu rosto uma desaprovação.
Rouxinol de repente sentiu entorpecida e, em um piscar de olhos, a fundadora da Associação Cooperativa das Bruxas, a mentora de cada uma bruxa daquelas bruxas, havia se tornado uma estranha para ela. Rouxinol balançou a cabeça. Então, para todas as irmãs que desejam partir comigo, eu estarei acompanhando vocês, mas para aquelas que decidirem ficar, eu desejo boa sorte. Assim que Rouxinol estava prestes a sair, de repente ela sentiu uma fisgada na sua perna. Quando ela olhou para baixo, ela conseguiu ver que uma cobra fina, brilhante, azul com listras pretas tinha mordido sua panturrilha. Essa era a magia de Kara. Ela podia invocar serpentes com uma variedade de toxinas. O sentimento de paralisia rapidamente se espalhou por todo o seu corpo. Então, quando Rouxinol tentou abrir a boca para dizer alguma coisa, ela caiu na escuridão. Release capítulo 58. Rouxinol não sabia quanto tempo tinha passado, mas quando ela acordou descobriu que suas mãos estavam amarradas em uma estaca de madeira, bem como sua cintura e seus pés. Ela tentou se libertar lutando, mas seu corpo estava amarrado àquela estaca com tanta força, que ela estava totalmente imobilizada. O próximo passo foi tentar usar sua habilidade mágica, mas ela não conseguiu sentir aquele sentimento familiar ao alcançar seu poder. Privada de seus poderes e amarrada à estaca de madeira, Rouxinol estava completamente imobilizada. Quando olhou para baixo ao longo de seu corpo, viu que uma pedra prismática transparente estava pendurada em seu pescoço. Finalmente você acordou. Kara caminhou na frente dela e começou a falar com Rouxinol. O que você acha do meu veneno petrificante? Honestamente, eu tinha muitas esperanças de você, Rouxinol. No entanto, infelizmente, parece que você não está à altura das minhas expectativas. Rouxinol não sabia como responder imediatamente, mas ela respirou fundo e falou: você estava realmente escondendo um medalhão da retribuição divina. Kara, você ainda sabe o que está fazendo? Esta pedra era originalmente os grilhões usados pela igreja para suprimir as bruxas, mas agora a sua própria mentora tinha usado contra ela, da mesma forma que a igreja. Contudo, o que mais deixava Rouxinol irritada era o olhar indiferente das outras bruxas, como se não houvesse nada de errado em toda essa situação. Maldita seja, Rouxinol gritou no fundo do coração. Você não percebe que se transformou no que nós, as bruxas, mais odiamos. Esta é apenas uma ferramenta, que ocasionalmente será usada para punir meninas ruins que não sabem ouvir. Kara explicou com indiferença. E você, Rouxinol, é uma dessas meninas que precisa ser punida. Ou devo chamar você de Verônica? Nascida em uma família nobre, reduziu-se a uma bruxa, mas ainda pensa em ascender na hierarquia social novamente. Eu não sei do que está falando. Você me decepcionou. Quando Wendy salvou você das garras da aristocracia, pensei que você ficaria firme ao nosso lado, a Associação Cooperativa das Bruxas. Mas, olha o que você está fazendo agora mesmo, justo quando estamos prestes a descobrir a Montanha Sagrada. Você quer nos impedir de alcançar nosso objetivo? Kara balançou a cabeça e riu alto, mas depois continuou, tentando levar nossas irmãs com você até o príncipe. Você ficou em cativeiro há muito tempo e parece que a servidão se enraizou tão profundamente no seu ser, que você só consegue viver quando está sob o jugo de um mestre, não é mesmo? Ou então, você quer apenas vender nossas irmãs aos nobres, em troca de uma boa posição na aristocracia? Tudo o que faço é pelas minhas irmãs. Rouxinol teve que engolir sua raiva, pois gritar não ia fazer diferença. Então ela disse com calma: meu desejo é que ninguém tenha que morrer durante o dia de seu despertar, que todas nós possamos viver uma vida sem preocupações básicas, como ter o que vestir e mesmo o que comer dia após dia. Eu nunca pretendi parar o seu plano, mas nós, irmãs, devemos ter o direito de escolher livremente nosso próprio modo de vida. Agora mesmo, Vila Fronteiriça está passando por tremendas mudanças. Trouxe até o plano de construção do motor a vapor. Pode operar sozinho, com uma força quase infinita. Com este tipo de máquina, a água dentro das minas pode ser bombeada diretamente, de modo que as pessoas não precisam mais fazer isso todos os dias. Kara zombou mais uma vez e perguntou pejorativamente: você está falando sobre isso? Ela virou-se e puxou um rolo de uma pilha de pergaminhos, lançando no chão para que todas pudessem ver. Embora eu não entenda tudo o que está pintado neste pergaminho, quem realmente acreditaria que um monte de ferro frio possa ser colocado junto, numa coisa que pode trabalhar independente como uma criatura viva? Você acha que somos crianças de 3 anos de idade? Ela caminhou até a frente do braseiro e jogou o pergaminho no fogo. Não,
Rouxinol gritou em vão, apenas olhando incapaz, com olhos vazios, o pergaminho sendo destruído pelo fogo. Minha paciência se esgotou. Essa é sua última chance. Enquanto Cara ameaçava Rouxinol, ela tirou um espeto de ferro da fogueira que já estava vermelho de tão quente. Se você se declarar culpada na frente de todas as suas irmãs da Associação Cooperativa das Bruxas, admitindo que você foi enfeitiçada pela aristocracia, posso poupar sua vida, mas o chicote é inevitável. Isso será o seu castigo por você cooperar com o inimigo. Mas se você ainda for teimosa, terei que usar este espeto de ferro para perfurar seu coração, pregando seu corpo nele, para que todas as outras possam aprender com seus erros. Depois de esperar por um segundo, ela continuou, não desperdice a minha última oferta de misericórdia. Diga agora, o que você decidiu? Cara colocou o ferro quente tão próximo de Rouxinol, que ela podia sentir o calor vindo do espeto. Se ela ainda fosse a covarde de outrora, ela teria se curvado e admitido a derrota. Mas ela já se despediu de seu passado, não sendo mais aquela garota tímida. Agora ela era Rouxinol, uma bruxa poderosa, mesmo diante da morte, ela não cederia. Então ela apenas fechou os olhos, aguardando a chegada de seu último momento. Ela não sabia o porquê, mas a imagem de Roland apareceu em sua mente, como se pudesse vê-lo com seus olhos à sua frente. Pare com isso, alguém gritou de repente. Por um momento, Rouxinol hesitou, mas então ela abriu os olhos e viu que era Wendy. Ela saiu da multidão e disse para Cara, mentora, olhe para o pano branco amarrado em seu braço. Já experimentamos tantas mortes. Você realmente deseja adicionar outra? O que? Até você está sendo enganada por ela. Acorde, Wendy. Tudo o que ela disse são mentiras. Eu não sei. Wendy balançou a cabeça e continuou. Não pretendo ir com ela para a vila fronteiriça, mas acho que uma das coisas que ela disse está certa. Nós, irmãs, devemos ter o direito de escolher livremente nossa própria vida. Ela se virou e perguntou ao público: quem de vocês quer ir com ela? Ninguém dentro da multidão respondeu, perpetuando um silêncio no esconderijo. Então, não há problema se ela for embora sozinha, Wendy disse. Ela não prejudicou a Associação Cooperativa das Bruxas, então eu realmente não posso assistir você matar ela. Rouxinol compreendeu o que Wendy queria dizer, mas mesmo assim ela ainda ficou bastante deprimida em seu coração. Até Wendy não acreditava completamente no que ela havia dito. Então, por isso, manteve o silêncio quando precisava de sua ajuda ao tentar convencer a todas. Mas ela ainda era bruxa de bom coração e atenciosa, mesmo que ela não concordasse com seu ponto de vista, ela ainda ajudaria de alguma forma. Após a observação de Wendy, algumas pessoas começaram a sussurrar no meio da multidão, e então algumas pessoas começaram a se pronunciar. Concordo, já que ela está disposta a ir embora e voltar para o mundo secular, deixe que ela vá. A dor e a igreja já levaram tantas irmãs para longe de nós. Mentora, pense melhor sobre essa punição. Todas vocês, calem a boca. Cara gritou com raiva. Se eu deixar Rouxinol partir, o que faremos quando uma segunda ou uma terceira Rouxinol aparecer? Além disso, se ela vender a localização do nosso acampamento para a igreja, nós não teremos mais para onde fugir. As vozes não se acalmaram, então Cara ergueu o braço para bater em Rouxinol com o espeto de ferro. Contudo, Wendy foi mais rápida, produzindo uma forte brisa de vento, jogando Cara no chão e parando sua tentativa. Então ela jogou uma moeda no ar, levantou e acenou com a mão, levando o fluxo de ar rapidamente para envolver a moeda e disparando na direção de Rouxinol. Quando o fluxo de ar chegou perto de Rouxinol, ela desapareceu instantaneamente. No entanto, a moeda ainda manteve sua velocidade, atingindo com precisão o medalhão da retribuição divina que estava no pescoço de Rouxinol. A pedra prismática transparente quebrou instantaneamente. Traidora, Cara gritou furiosamente enquanto o levantava do chão. Wendy e Anne pertenciam a seu círculo íntimo e eram as pessoas que ela mais confiava, mas agora uma delas se tornou uma traidora. Por causa da raiva, ela lançou uma cobra feita de sombras que voou com a boca aberta na direção de Wendy, mordendo-la ferozmente no dorso de sua mão. Neste momento, as cordas caíram no chão e embora estivessem ainda ao redor da estaca, Rouxinol havia desaparecido. Ao lembrar da habilidade de Rouxinol, Cara sentiu o suor frio escorrendo por suas costas. Ela instantaneamente mobilizou toda a sua magia, criando cobras mágicas que saíam de seu peito, brilhando com todas as variações de cores possíveis. Ordenando as cobras para formar uma parede, ela mesma recuou rapidamente, mas Rouxinol era mais rápida que ela. Um único passo.
Apenas um único passo e ela já apareceu atrás da cara. Empurrando as mãos para frente, o espeto de ferro, que na verdade deveria ter atravessado seu próprio coração, acertou em cheio o corpo de Kara. Heleazwit capítulo 59. Mentora. Quando viram que Kara havia caído, todas as bruxas ao redor dela começaram a entrar em pânico. Idiotas! Kara tentou cobrir a ferida com a mão. Ela não conseguia mais sentir a parte inferior do corpo. Rápido! Matem aquelas traidoras por mim. No entanto, enquanto Kara ainda falava, Rouxinol já estava carregando um Endi e já havia desaparecido, entrando no seu mundo de névoa. Quando chegou na encruzilhada na trilha, Rouxinol percebeu que o Endi tinha caído inconsciente e seu braço tinha ficado preto, com o veneno se espalhando pelo seu corpo. Neste momento, Rouxinol não podia hesitar um segundo sequer. Ela cerrou os dentes, arrancou a manga ao redor do braço ferido de Wendy e então usou o pedaço de pano para amarrar o braço dela tão forte quanto podia. Então, Rouxinol puxou uma adaga da sola da bota e abriu uma ferida em Wendy. Menos de 15 minutos depois, ela cortou o braço de Wendy. Enquanto o braço não fosse amputado, Nana seria capaz de curá-la. Quando ela fez tudo o que podia fazer, Rouxinol tirou 2 tiras e amarrou Wendy em suas costas. Se Rouxinol pudesse levar Wendy viva até Vila Fronteiriça, Nana seria capaz de curá-la completamente. Mas mantê-la viva por tanto tempo? Isso seria possível. Ela sozinha já demorou 3 dias para chegar até o esconderijo, mas agora, enquanto carregava uma pessoa, ela naturalmente precisaria de mais tempo. Se ela fosse mais rápido e acidentalmente escorregasse pela trilha, ela não tinha certeza se seria capaz de subir de novo. O braço de Wendy ainda estava perdendo sangue. Ela nunca duraria 3 ou 4 dias, mas Rouxinol não tinha outra escolha. Ela jamais deixaria Wendy para trás, afinal, ela ficou ferida por causa dela. Você precisa de ajuda. De repente, Rouxinol ouviu uma voz do nada. Rouxinol ficou assustado e quase simultaneamente abriu seu próprio mundo de névoa, assumindo uma posição defensiva. No entanto, não havia ninguém em sua frente. Você não precisa ficar nervosa, eu não vim lutar. Quando Rouxinol olhou para cima, ela realmente podia ver uma pessoa voando no ar. Então, ela perguntou, confusa, quem é você? Meu nome é Raio, acabei de me juntar à Associação Cooperativa das Bruxas. Como estou sempre longe, é normal que você não me conheça. Ela tentou sorrir gentilmente, no entanto, eu conheço você, a famosa Rouxinol, a assassina sombria. Kara enviou você? Não me entenda mal. Raio lentamente pousou, colocando seus pés no chão. Eu quero ir com você. Rouxinol não podia acreditar no que ouviu, então ela perguntou, o quê? Você disse, que devemos ter o direito de escolher livremente nosso próprio modo de vida. Raio fez uma pausa por um segundo e depois continuou, então eu escolho ir com você, simples assim. Mas o que? Rouxinol já estava completamente decepcionada com a reação de suas irmãs. Mesmo Wendy não tinha acreditado completamente nela, mas agora essa garota na frente dela. Ela ainda era uma criança, com cerca de 14 ou 15 anos de idade, como Nana. Ela tinha cabelo loiro curto, todo escovado e arrumadinho, um rosto cheio de energia e uma confiança na fala que não combinavam com sua idade. Além disso, ela não usava o uniforme habitual da Associação Cooperativa das Bruxas. Em vez disso, ela usava um conjunto de calças compridas adaptadas às suas preferências pessoais, com muitos bolsos e remendos. O mesmo se aplicava à sua jaqueta de couro vintage. A última parte de sua roupa era um cinto de aspecto grosseiro que estava preso ao redor de sua cintura, que só Deus sabia onde ela havia arranjado. À primeira vista, isso parecia uma roupa de homem. Você disse que existe uma máquina que sopra uma fumaça branca e preta, e que você também pode juntar pedras com um pó cinza e até mesmo tem um pó que é capaz de dividir montanhas com um som estrondoso. Eu quero ver tudo isso. Raio falava cheio de entusiasmo. Eu estou determinada a me tornar uma exploradora que, é claro, só viaja para lugares interessantes. Que tipo de razão era essa? Rouxinol ficou tão assustada que não conseguia falar nada, mas, mesmo assim, ela ainda podia sentir que Raio não estava mentindo. Eu não entendo. Se você quer ser mesmo uma aventureira, por que você deixaria a Associação Cooperativa das Bruxas e se juntaria a mim? Não é aventureira, eu quero ser uma exploradora, Raio enfatizou. Eu não sou do tipo que só pensa em dinheiro, que diz que está assumindo um risco.
mas na verdade está fazendo o trabalho sujo dos outros. Exploradores só agem se houver interesse. Você está perguntando por que eu não quero estar com a Associação Cooperativa das Bruxas. Raio explicou com confiança. Quem está procurando a Montanha Sagrada, que deveria ser o sonho de todos os exploradores. Cara não sabe nada sobre o espírito de aventura, está completamente imersa no livro antigo, apenas olhando ao longo da estrada para as características descritas naquele livro. Ela está caminhando pela montanha, apenas procurando por dois pilares antigos que brotam do chão. Se ela continuar assim, ela nunca vai encontrar a verdadeira montanha sagrada. Meu pai sempre enfatizou que mesmo se você tiver apenas a imagem de um belo cavalo, você deve procurar por ele e gravar fielmente tudo o que você encontrar pela frente. É assim que um explorador deve agir. Embora Rouxinol adoraria saber que tipo de pai ensina essas ideias e cria uma filha absolutamente estranha, agora não era o momento certo para conversar. Afinal, a vida de Wendy estava em risco. Já que ela não ofereceria perigo algum, uma ajudante a mais seria mais que bem-vinda. No fim das contas, Rouxinol só perguntou: sua habilidade é voar? É sim. Raio assentiu e disse com orgulho: eu posso até levar vocês duas e voar para longe, assim como o vento. Então eu preciso da sua ajuda. Rouxinol se assegurou de que Wendy estava firmemente atada às suas costas e depois segurou nos ombros de Raio, abraçando ela ao redor de seu peito. Em seguida, muito pesado. Raio cerrou os dentes e lentamente subiu. Acho que, provavelmente, não seremos tão rápidas quanto o vento. Assim, elas iniciaram essa estranha forma de viajar. Quando Raio ficava exausta, ela seria carregada por Rouxinol, que levava todas pelo mundo de névoa. Quando Raio se recuperava fisicamente, Rouxinol subiria nas costas dela, para que ela pudesse voar novamente. Quando ambas estavam exaustas e precisavam descansar, Rouxinol aproveitava o tempo para fazer algumas perguntas básicas. Por exemplo, quem era seu pai ou a situação de sua família. Raio disse que seu pai era o maior explorador do mundo e que ele mesmo viajou pelo oceano. Ele tinha uma frota de navios no oceano e era carinhosamente chamado de Trovão por sua equipe. No entanto, ela havia perdido a mãe quando ainda era muito jovem, então não tinha muitas lembranças dela. Enquanto estava em uma viagem marítima, seu navio encalhou e acabou entrando em uma tempestade. Raio teve sorte e foi parar em uma ilha, levada pelas correntes marítimas, mas acabou perdendo todo o contato com seu pai. Na ilha, Raio usou os conhecimentos e habilidades que seu pai lhe ensinou para sobreviver, quase passando 2 meses sozinha naquela ilha antes de despertar durante o inverno. Com sua nova habilidade, ela voou para o oeste através do canal ao sul de Castelo Cinza. Depois de passar por diversos contratempos, ela se juntou à Associação Cooperativa das Bruxas no final. Ela sentia que, enquanto ela continuasse a ser uma exploradora, um dia ela poderia dar de cara com um milagre e ver seu pai novamente, conquanto que ele ainda estivesse vivo. Rouxinol não conseguiu muita informação útil desse diálogo. Sua habilidade só poderia ser usada para distinguir se o outro lado estivesse mentindo, mas não conseguiu determinar a autenticidade do conteúdo falado. Em outras palavras, se a outra pessoa dissesse que o sol nasce quadrado e acreditasse nisso, sua habilidade ainda iria mostrar que essa pessoa estava falando a verdade. No entanto, na verdade, havia algumas informações que poderiam ser inferidas. Por exemplo, ela deve ter nascido em uma família rica. As famílias que estavam lutando com a pobreza não teriam tempo para explorar. O fato de seu pai ter uma frota marítima também era consistente com esse julgamento. Portanto, a verdadeira identidade de Trovão era talvez um rico homem de negócios que atravessava o oceano. Raio tinha cabelos loiros, ao contrário dos descendentes dos reinos do continente, mais parecida com as pessoas dos fiordes. Wendy tinha acordado várias vezes. Quando isso acontecia, Rouxinol sempre tentava fazer Wendy beber um pouco d'água, mas assim que ela bebia um pouco, ela desmaiava novamente. Rouxinol podia sentir que a temperatura corporal de Wendy estava cada vez mais baixa. Isso fez Rouxinol ficar cada vez mais ansiosa. As duas não tinham outra alternativa senão se apressar, e o caminho normalmente de 3 dias levou 1 dia e meio. Na entrada, os cavalos que o príncipe tinha deixado para elas ainda estavam amarrados, e ainda tinha metade da palha deixada para eles comerem. Rouxinol subiu em um cavalo enquanto carregava Wendy e galopou o mais rápido que pôde, seguida de Raio, voando sem parar em direção à vila fronteiriça.
Ileazuit capítulo 60. O recrutamento para a segunda unidade da milícia em Vila Fronteiriça foi muito mais tranquilo do que o primeiro. Afinal, durante o inverno, a distribuição de alimentos foi reorganizada para que os membros da milícia recebessem mais e melhores alimentos. Na folga semanal, muitos soldados, que economizaram durante a semana, mandavam pão e carne para seus entes queridos. Roland disse a Carteiro e Machado de Ferro que ignorassem essas questões, porque se os familiares desses soldados ficarem felizes por estarem recebendo casa e comida, eles certamente vão contar aos seus vizinhos onde foi que conseguiram. Este seria um exemplo perfeito de publicidade de boca a boca graças à sua milícia. As conversas entre vizinhos eram muito mais eficazes do que as informações divulgadas pela prefeitura. Com a propaganda circulando rapidamente, a maioria das áreas urbanas da vila já estava sabendo dos fatos. Além da milícia de Sua Alteza ser bem paga, ainda comia 3 refeições diariamente. Aliás, as batalhas contra as bestas demoníacas não pareciam tão perigosas como se pensava de antemão. Assim, durante o segundo recrutamento, havia muitos mais candidatos do que o primeiro, e até os residentes dos melhores distritos vieram se registrar. O número de pessoas que corresponderam aos requisitos foi muito maior do que Roland esperava, de modo que o segundo recrutamento resultou na escolha de 200 novos membros que seriam treinados por Carter durante a semana. Quando o chifre tocar, os novos recrutas também se apresentariam na muralha da vila para ficar em espera como força auxiliar. O cavaleiro-chefe e o ministro adjunto fizeram algumas objeções. Existiam 2 pontos importantes. O primeiro era que esse novo grupo da milícia não era qualificado para lutar contra as bestas demoníacas, pois não possuíam nenhum treinamento. O segundo ponto era que o número de soldados deste grupo é muito maior do que o primeiro, o que acarretaria em um gasto maior com refeições e salários. Contudo, mesmo que o aumento dos gastos com alimentação e salário fosse considerável, no geral, ainda não seria significativo para impedir o recrutamento. Por isso, Roland manteve sua decisão mesmo que esse novo grupo de soldados não estivesse preparado para lidar com as bestas demoníacas. No entanto, ele não se atreveu a informar seus homens sobre o plano que ele criou. Ninguém podia saber que Roland pretendia atacar o forte do Duque. Roland temia que se ele falasse sobre essa ideia agora com Carter e Barrow, ambos iriam achar essa ideia totalmente inaceitável. A diferença entre Forte Cancioneiro e Vila Fronteiriça era muito grande. Sendo a fortaleza oficial da fronteira do reino de Castelo Cinza, suas muralhas tinham 3 metros de altura e foi construída toda de tijolos por pedreiros experientes. Com o exército particular do duque e os exércitos privados das 6 famílias nobres, além dos soldados próprios da cidade, eles poderiam mobilizar ao todo mais de 1000 soldados. Em teoria, era impossível ganhar a batalha com um cerco quando se tem um exército de pouco mais de 300 soldados, mesmo que eles possuam armas de fogo. E por causa da Pedra da Retaliação Divina, as bruxas não podiam ser usadas como um esquadrão de assassinas. Roland confirmou este ponto várias vezes com a Rouxinol. Duque e as pessoas importantes das 6 famílias comprariam todas as pedras, não deixando sobrar nada. Mas é claro, para os demais essa compra seria chamada de doação. Se alguém quiser comprar uma pedra, precisa doar algumas dúzias de peças de ouro. Inibir o poder das bruxas dentro de um certo alcance era a arma mais poderosa contra as tais servas do diabo e era a maior fonte de renda anual da igreja. Roland só teria uma chance se a batalha ocorresse em campo aberto. Graças a esta era, a maioria dos soldados sempre era recrutada pouco antes do início da batalha. Então, se o Lorde não quisesse que seu exército recrutado fugisse no meio da empreitada, ele precisava viajar com seu exército, o que representaria uma oportunidade perfeita para implementar o plano de aniquilação de Roland. No entanto, ele ainda não tinha certeza sobre como ele poderia aproveitar essa oportunidade. Afinal, sua experiência em táticas de guerra era advinda apenas de filmes e obras de televisão ou dos livros de história, então ele não tinha experiência própria. No fim das contas, ele pensou que, já que ele não entendia de guerra na prática, ele deveria primeiro fazer as coisas em que ele era bom. Roland queria se esticar um pouco e deixou seu escritório para passear pelo seu quintal. O motor a vapor 2.0 foi montado e estava silenciosamente parado no meio do quintal. À primeira vista, o acabamento do novo motor a vapor parecia muito melhor do que o anterior, e as marcas de soldagem não eram mais tão irregulares quanto antes. Esta obra-prima só foi possível graças às novas habilidades de Anna. Seu coração de fogo poderia perfurar as menores lacunas para a soldagem,
permitindo que as partes individuais se encaixassem melhor do que antes. No entanto, a diferença mais importante entre o motor a vapor 2.0 e o motor a vapor antigo não era o aspecto geral, mas a integração do regulador centrífugo. 2. Os primeiros conjuntos de sistema de controle automático e sistema de retroalimentação na história humana pode ser considerado um grande marco. A estrutura do regulador centrífugo de Rowland era muito simples, consistindo de duas bolinhas de ferro conectadas com uma corda a uma haste principal. À primeira vista, era como um pirocóptero que as crianças brincam na infância. 3. Se alguém esfrega rapidamente a haste, as hélices giram e fazem o pirocóptero subir devido à força centrífuga. No caso do regulador centrífugo, as bolinhas de ferro são equivalentes das hélices do pirocóptero. Quando o motor a vapor entrava em funcionamento, liberando vapor, a haste principal iria girar, e se o fluxo de vapor aumentasse muito, as bolinhas de ferro iriam girar mais rápido, subindo gradualmente devido à força centrífuga, fechando a válvula um pouquinho de cada vez. Quando o fluxo de vapor diminuísse, a velocidade de giro das bolinhas de ferro também diminuiria, fazendo com que elas descessem devido à força da gravidade, aumentando o fluxo de vapor novamente ao abrir a válvula um pouquinho mais. Isso sempre manteria o motor a vapor funcionando a uma potência relativamente fixa. Com um controle de velocidade, agora era possível deixar a motor a vapor 2.0 assumir algumas das tarefas de processamento mais sofisticadas. As engrenagens produzidas pelos ferreiros foram entregues e cuidadosamente colocadas em um canto no galpão. Olhando para estas peças sob a perspectiva de uma linha de produção industrial, nenhuma dessas peças poderia ser considerada qualificada para ser utilizada e todas seriam dispensadas para serem recicladas. Mas, para esta época, estas peças eram como obras raras. O design de engrenagens involutas foi criado com um senso de harmonia. As engrenagens que haviam sido imersas em banha emitiam um brilho metálico único. Além das engrenagens produzidas, os carpinteiros responsáveis pelo planejamento já construíram as bases, bem como outras partes que já estavam preparadas. Rowland pediu aos guardas para chamarem Anna, pois ele iria começar a montar a primeiríssima furadeira a vapor. Rowland e Anna iniciaram a construção da furadeira, pois Rowland achava que esse era o mais eficaz para produzir pistolas de pederneira em massa. Ele não podia confiar a fabricação dos tambores das armas aos ferreiros, pois o processo era extremamente exaustivo e demorado. Mas agora, ele só precisava pegar uma barra de ferro e fazer os furos do tambor com a broca. Com isso, em um dia, ele poderia produzir mais de 10 tambores. Além disso, bastava Rowland substituir a broca da furadeira para que ela cortasse e até mesmo delineasse outras partes da pistola. Com o sistema de ignição da pólvora com pederneira, a precisão do disparo seria melhorada ainda mais. Assim, ele estava confiante de que até o final do inverno, as duas unidades da milícia, pouco mais de 300 soldados, poderiam estar armados com pistolas. No entanto, Rowland não podia garantir que seu exército pudesse carregar, apontar e atirar calmamente em seus alvos enquanto os cavaleiros vinham em investida. Era mais realista pensar que eles prefeririam largar suas armas, pôr o rabo entre as pernas e fugir. Afinal, além do tempo de treinamento das duas tropas ser muito pouco, eles careciam de experiência de combate com outros seres humanos. Então, Rowland precisava desenvolver uma arma mais poderosa e usá-la no campo de batalha, uma arma que pudesse derrotar seu inimigo antes mesmo de poder iniciar seu próprio ataque. E a resposta era o canhão. 4. Como o deus da guerra na história da guerra humana, a destruição e a ameaça causada pelos canhões não reprodutíveis pelas pistolas de pederneira ou outras armas do tipo. Com um projétil de aproximadamente 2 kg, o canhão possuía um alcance tão surpreendente que era possível atacar o outro lado antes mesmo deles serem capazes de entrar em formação. Os exércitos mistos desta época certamente não poderiam manter a disciplina em combate enquanto estivessem sob fogo constante. Se Rowland pudesse construir 3 ou 4 canhões, o inimigo jamais teria a oportunidade de se reagrupar e começar uma investida. Rowland estava seguindo seu plano passo a passo. Com suas fresadoras manuais, ele fabricou peças utilizáveis de controladores de direção e velocidade, consequentemente, sendo capaz de produzir o motor a vapor 2.0 com controle de velocidade. Com este novo motor, ele pôde criar sua própria furadeira. Agora, com tudo isso e o poder do vapor, ele poderia fabricar uma variedade de tambores de pistolas e até mesmo canhões. Ainda havia pelo menos 2 meses até o final dos meses dos demônios.
Se não houver nenhum contratempo, a milícia de Vila Fronteiriça teria o poder para competir com o Duque em uma batalha decisiva. Em outros capítulos, vocês devem ter percebido que eles usam o termo medalhão da retribuição divina. O que o autor quer dizer é que o medalhão é feito desta pedra, que se chama Pedra da Retaliação Divina. De novo, se vocês não se lembram, vocês podem conferir nesse vídeo o regulador centrífugo e o governador centrífugo. Além disso, se quiserem lembrar da construção do primeiro, vocês podem conferir no capítulo 23, capítulo 24 e capítulo 28. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.